Olá a todos, aqui professor Alex Moraes, professor de Matemática e Física. Hoje estou trazendo aqui a resolução do mini simulado deste lindo e maravilhoso concurso público militar da ESA, a Escola de Sargentos das Armas. Irei resolver as 5 questões que eu postei lá no meu Instagram. Caso você não siga, o convite já está sendo feito. Me segue lá. Questões praticamente diárias de concursos militares e vestibulares em geral, tá legal? Se você se interessa, tem sempre questões de matemática e física lá na página para você treinar, para você dar uma testada aí no seu conhecimento, beleza? Hoje, como você pode ver aí pela capa, né, estilizada, irei resolver um mini simulado com questões da ESA, questões de concursos anteriores que caíram no concurso militar da ESA, tá legal? Então, venha comigo, me siga, vamos a elas. Aí está a primeira questão, né? A questão está na ordem que eu postei lá no meu Instagram, tá legal? Bom, e aqui, essa é uma questão que, se eu não me engano, as questões variam entre 2016 a 2025, tá? São questões relativamente recentes, tá bom? Então, é uma ótima forma, um ótimo termômetro de você avaliar o que está sendo cobrado nas questões da ESA. Aqui nós temos uma questão de trigonometria que dizia: identifique o ângulo x em radianos do intervalo que está entre 0 e 2π, né, cujo seno de x é igual ao seno de 2x. Então, basicamente, é isso que a ESA está pedindo para nós fazermos, calcularmos qual é, ou quais são, né, nesse caso aqui, qual é o ângulo que satisfaz essa condição. Tá legal? Muito bem, vamos à resolução da questão. Aí está novamente a nossa questão, só para a gente se basear, sempre faço isso, né? Deixo ela aí na tela para a gente ir nos orientando. E aqui, tudo o que nós precisamos fazer é aplicar o conceito, né? Uma das fórmulas trigonométricas mais conhecidas, que é o seno do dobro do arco, seno de, nesse caso, 2x, tá? Então, para você que quer treinar, quer tentar fazer antes de vir a resolução, dá uma pausa aí no vídeo agora, tenta resolver, volta depois e compara com o que eu vou fazer, tá legal? Outra coisa, para quem de repente está vendo, né, a resolução pela primeira vez dos meus vídeos, eu sempre faço de um modo mais didático, mais calmo, mais passo a passo, tá bom? Então, significa que aqui, obviamente, vou levar um tempinho um pouco maior para resolver cada questão, porque a ideia é te mostrar o raciocínio por trás dela. Lá no dia da prova, obviamente, como eu sempre falo para os meus alunos e minhas alunas, em especial os particulares, você sempre vai tentar resolver no menor tempo possível, porque o vestibular, o concurso militar, ele não é só uma questão de saber, é saber dentro do menor tempo possível. Por isso que a prova tem o limite de horas, né, para você resolver. Beleza? Muito bem, dados os devidos recados antes da resolução, vamos a ela. Bom, aqui o que nós vamos fazer então? É como eu mencionei, né? Eu vou aplicar aí o conceito da relação de seno de 2x, tá? Para quem não lembra, vamos fazer aí passo a passo. Vou até escrever aqui, ó. Seno de 2x, lembrando, já vou adiantar, né? Para quem ainda não viu meus vídeos, minha letra é essa aqui mesmo, é maravilhosa, ó. Seno, né? De 2x, isso vai ser igual, se você consultar aí o seu bloco de fórmulas, 2 vezes o seno do ângulo x vezes o cosseno do ângulo x, tá? Essa é a relação trigonométrica que vamos utilizar. Tá aí, ó. Prontinho, feito. É isso que eu preciso, beleza? Então agora o que você vai fazer? Você vai lá no enunciado e destaca, né? Ele quer que o seno de x seja igual ao seno de 2x. Em outras palavras, ele quer que você escreva exatamente isso. Seno de x tem que ser igual ao seno de 2x. Tá? Aqui eu já estou até adaptando aqui a minha letra maravilhosa. Bom, a partir daí é resolver esta equação. Então você aplica literalmente o que ela é. Seno de x é igual a, está aqui a relação, né, que eu já escrevi em cima, 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x, tá? E aí, o que você tem? Você tem uma igualdade envolvendo senos e cossenos. Qual é a recomendação? Pegue esse seno e passe para cá, tá legal? Então, o que você vai fazer, né? O seno está indo para lá, aqui fica zero, não tem nada aqui. Isso é igual a
2 vezes seno de x vezes o cosseno de x, tá? Menos, né? Era mais, ele vem menos o seno de x. Prontinho. Reorganizando, colocando tudo do lado esquerdo, do jeito que eu gosto de trabalhar, você tem aí então a seguinte igualdade, né? 2 vezes o seno x vezes cosseno x menos seno de x, e isso é igual a zero. Então repare que eu só inverti a equação, tá legal? Pronto, esse era o primeiro passo que você faria. Aí está, devidamente resolvido. Muito bem, e qual é o próximo passo? Agora você vai literalmente resolver esta equação. E como é que você faz isso? O que eu recomendo para você? Coloque o fator comum em evidência. Quem é o fator comum? É aquele número ou aquela igualdade, aquele fator que aparece em ambos os membros aqui da sua igualdade do lado esquerdo. Ó, repare que antes do sinal de menos você tem aqui seno de x e depois do sinal de menos você tem o seno de x. Então esse é o fator comum à expressão. Por que isso é importante você identificar? Porque agora fica simples você resolver, né? Ao colocar o fator comum em evidência, você vai ter então ele aqui, ó, sozinho, seno de x. Aí como você está pondo em evidência, você vai multiplicar pelo primeiro termo que está aqui, ó. Você vai olhar para cá e vai ver o que está faltando, né? O seno já está ali, então está faltando o 2 e o cosseno. Então por isso que aqui dentro fica 2 vezes cosseno de x, certo? Aí tem o menos aqui, você mantém o menos aqui, e o seno de x que já está lá fora, então qual é o número que vezes o seno de x dá ele mesmo? Aqui é 1. Ó que beleza, ó, 1. Prontinho, e isso é igual a zero, continua tudo sendo igual a zero. Esta expressão, né, esta equação que está aqui em cima é exatamente a mesma equação que está aqui embaixo, escrita de uma outra forma. Pronto. Feito isso, o que você teria que aplicar agora, lembrar? Você teria que lembrar daquela regrinha, vou até escrever aqui, ó, seja A e B dois números, né, dois números reais, e eu sei que eles são iguais a zero. O que significa esta igualdade aqui? Isso só pode ser verdade se for, né, se você tiver duas situações possíveis. Ou A é zero, ou B é zero. Claro que a terceira situação seria os dois, ambos serem zero, tá? Mas não é o que nós queremos. Então, toda vez que você tiver dois elementos multiplicados dando zero, você tem que lembrar desta propriedadezinha aqui. Pronto, agora aqui se você fizer uma comparação, né, o meu A vai ser o seno, né, seria o seno, e o B vai ser aqui o que está dentro do parênteses. E aí você aplica este princípio. Ou o que está fora do parênteses é zero, que no caso é o seno de x, então, ou o seno de x é zero, ou 2 vezes o cosseno de x menos 1 é igual a zero. Olha lá, pronto. Beleza? E aí, o que nós temos em relação a isso, né? Nós temos a seguinte consequência. Olha lá, vou escrever aqui. O seno de x continua sendo zero, isso aí já não há mais nada a ser feito, né? Seno de x é igual a zero. Ou aqui, você isolando o cosseno, você tem o cosseno de x igual, o menos 1 passa para cá, vai 1, e o 2 está multiplicando, passa para cá, vai dividindo. Então aí você tem as duas relações que você vai ter que analisar agora no final. Você vai ter que achar todos os ângulos x cujo o seno é igual a zero, e você vai ter que achar todos os ângulos x cujo cosseno é igual a meio, dentro deste intervalo aqui, ó, tá? Por isso que é importante o intervalo, né? Isso aqui você usa no final para fazer essa análise. Perfeito? Então vamos para o primeiro. Seno de x igual a zero. Olha que beleza. Ei, dentro da primeira volta, quando é que o seno é zero? Ele vai ser zero em 0 radianos, em π radianos e em 2π radianos. Ou seja, né, você vai ter essas raízes aqui, ó, 0, π e 2π. Claro, né, tem que lembrar lá, né, tem que ter estudado trigonometria, né, pessoas? Você chega aqui nessa parte do vídeo, obviamente se você chega até nesse nível é porque você lembra do círculo trigonométrico e você estudou isso, beleza? Pronto. Para o seno, dentro desse intervalo, é isso que nós temos como raízes. E para o cosseno de x, quando é que o cosseno de x é igual a meio, né? Meio positivo, hein? Cuidado, tá? Bom, isso vai ser verdade para 60 graus, ou π sobre 3, a 120 graus, 2
Perdão, 120 graus não, né? 120 graus seria o seno. Perdão, não. Ele é positivo para π sobre 3 e ele é positivo para o π sobre 3 no quarto quadrante, que vai ser aqui o 5π sobre 3. Muito cuidado com os sinais, tá? Repare que se você não for atento, você pode cair na pegadinha, tá? Então, olha só o que nós temos. Temos aí exatamente essas alternativas para o cosseno, né? O cosseno vai ser mais meio somente dentro da primeira volta para 60 graus ou para o seu equivalente no quarto quadrante, 300 graus. Perfeito? Pronto. Essas seriam as 5 possíveis raízes. Se você olhar lá nas suas alternativas, só vai ter uma delas e obviamente vai ser a resposta correta. Qual vai ser? Tá aqui, né? Já vou até assinalar aqui. Vai ser o item I. Olha que beleza, ó. Tá aqui a resposta, né? Poderia ser 0, poderia ser π, poderia ser 2π, poderia ser π sobre 3, poderia ser 5π sobre 3. No caso aqui vai ser π sobre 3. Perfeito? Pronto, é isso. Resolvido. Uma bela questão de trigonometria. Você retornaria lá na sua questão e colocaria a alternativa E, como já fizemos. Perfeito. Linda questão. Muito bom. É isso. Vamos para a próxima questão. Muito bem, aí está a segunda questão do nosso mini simulado e ela dizia, em uma pirâmide de base reta quadrada de 4 metros de altura, uma aresta da base mede 6 metros. A área total dessa pirâmide é, e aí nós temos as 5 possíveis alternativas. Muito bem, vamos à resolução. Aí está novamente a nossa questão e eu até desenhei aí, né? Fiz um desenho de uma pirâmide para a gente enxergar o que estamos fazendo. Novamente, se você quer tentar resolver antes de ver a resolução, pausa o vídeo, vai lá, tenta resolver, depois você volta aqui e compara com o que nós fizermos, tá legal? Muito bem. Aqui você tem a pirâmide ali desenhada e é uma coisa que eu sugiro sempre, né, para você que está treinando aí, está fazendo as questões, sempre faça o desenho, faça um esboço do que está acontecendo, porque isso ajuda muito a gente visualizar a resolução. Perfeito? Aquilo que a gente tem que fazer. Muito bem? Muito bem. Dito isto, vamos lá, né? Bom, repare ali, ele fala, né, uma pirâmide de base quadrada de 4 metros. Deixa eu deslocar aqui que vocês não estão vendo, mas tem algo me atrapalhando aqui. Muito bem. De altura, então a altura tem 4 metros. Uma aresta da base mede 6 metros. Opa! Primeira coisa, obviamente, é você saber identificar esse matematiquês, né? O que é a altura da pirâmide, o que é a aresta da base. Cuidado, isso é importante e causa, naturalmente, muita confusão. Tem que estar sempre atento ao matematiquês. Matemática, por tudo aquilo que você já sabe, é uma disciplina que exige sempre um pouquinho a mais por causa desses detalhes. Beleza? Muito bem. Bom, para facilitar, também já fiz o desenho, o pré-desenho, né? A altura da pirâmide vai ser exatamente o quê? Vai ser exatamente aquela reta pontilhada, vermelha ali, ó. Tá vendo? Ela parte do vértice da pirâmide e desce, né, de forma vertical até, neste caso, o centro da base, porque é uma base quadrada, vai coincidir com o centro da base. Perfeito? Muito bem. Então a gente já sabe o valor desse carinha aí, né? Eu vou escrever aqui. A gente já sabe que ele falou no enunciado que vale, tá ali, ó, a medida dessa altura é de 4 metros. Vou colocar em vermelho para ficar aqui, né? 4 metros. Não vou colocar a unidade, só vou colocar o número. 4. Perfeito? Muito bem. O que mais? Aqui você tem este segmento aqui de reta pontilhada também, que se você comparar, né, se você fizer aí uma projeção visual, você vai ver que ele corresponde à metade do tamanho aqui, ó, do lado, que seria o lado, né, que a gente não chama de lado na geometria espacial, a gente chama de aresta. Ele é metade do tamanho da aresta da base, lembra? Ela vale quanto? Está aqui no enunciado, né? Ela vale 6 metros, a aresta inteira. Bom, se isso aqui é metade, então este segmento de reta pontilhada aqui que eu desenhei, ele vale 3. Tá certo? Perfeito? Muito bem. E aqui, este azul, este pontilhado azul que eu desenhei aqui, a gente chama de apótema da lateral. Seria o segmento de reta que parte do vértice e desce pelo centro aqui do triângulo né, que forma aqui a face lateral da pirâmide, tá legal? Esse cara aqui tem o nome de apótema da face. Nesse caso, você repara que ele está fechando aqui um triângulo retângulo com esses dois outros segmentos que eu já tinha desenhado. Ó, aqui tem um triângulo retângulo e é um triângulo retângulo manjado, famoso, que quem estuda, ouviu a palavra que eu falei? Quem estuda
conhece já faz algum tempo. Este é o famoso triângulo retângulo 3, 4, 5. Então eu não preciso nem fazer Pitágoras aqui, né? Você não tem tempo para isso lá, tá? Claro que na dúvida você destacaria esta figura e faria o Pitágoras para achar este pontilhado azul. Perfeito? Certo? Tranquilo? Muito bem. Bom, e para que eu fiz esses desenhos internos aqui? Primeiro, para me ajudar a visualizar, né, os dados que tem ali. E segundo, que este desenho interno vai me ajudar a calcular o pedido aí, que é a área total dessa pirâmide. Perfeito? Por quê? O que é a área total de uma pirâmide? Vou escrever aqui, ó. A área total de uma pirâmide, né, vou chamar de AT, tá? Ela vai ser composta pelo quê? Ela vai ser a área da base, que eu vou chamar de AB, a área da base ali, mais, se você reparar, a área lateral total, certo? Que eu vou chamar de AL. Perfeito? Muito bem. Então, a área total da pirâmide é a área da base mais a área lateral. Só que você também vai reparar pela figura, por isso que ajuda bastante você fazer a figura, que a área lateral, ela nada mais é do que o quê? Vou escrever aqui embaixo para fazer, né? Para a gente comparar as fórmulas, tá? A área total vai ser a área da base, nada mudou, tudo certo até aqui, mais quem é a área lateral total? Se você reparar, você tem quatro o quê? Que figura é essa que está aqui na lateral? 4 triângulos isósceles, tá? Então ela vai ser 4 vezes a área de uma dessas faces, que você já sabe que são triângulos, tá? Então repare, esta é a fórmula detalhada, tá bem? Tá aqui, ó. Pronto, tá aí. Perfeito? Então, para calcular o que eu preciso, né, que é a área total, eu preciso calcular a área da base e depois calcular aqui a área lateral através da área da face e multiplicar por 4. É simples assim, bom, teoricamente, tá? Então vamos fazer isso aqui de modo separado. Vamos pegar aqui, ó, vamos para o lado aqui e vamos fazer um por um. Vou começar, vou até subir mais aqui para aproveitar a imagem. Vou começar pela área da base, que é o mais fácil, ó, a área da base. O que é a área da base dessa pirâmide? Bom, já diz aqui, né, ó. Vou até destacar com marca-texto para você ver que é muito importante a leitura. Cadê? Tá aqui. Você tem que a área da base, né? Ela é o quê? Uma pirâmide de base reta quadrada. Já está dizendo para você qual é a figura que está na base, é um quadrado. Prontinho. E por que isso é importante? É importante porque a área da base vai ser igual à área desse quadrado. Ó, vou fazer aqui um quadradinho para você identificar, certo? Numericamente igual. E como é que é a área de qualquer quadrado? É lado vezes lado, né? Você já conhece. É lado ao quadrado. Como aqui a gente não chama de lado, chama de aresta, então eu vou falar para você que isso aqui é a aresta ao quadrado, mas seria o lado, tá? Para ficar mais prático. Tudo bem? Pronto. E quanto vale mesmo a aresta da base? Tá ali, ó. A aresta da base já está destacado aqui, vale 6. Então isso aqui nada mais é do que 6 ao quadrado. Pronto. E 6 ao quadrado é muito conhecido aí fora como 36. Cuidado, né? Não esquece. Metros quadrados. Unidade de área. Nesse caso, metro quadrado. Prontinho. Área da base calculado. Simples assim, sem enrolação. Agora, tudo que eu preciso fazer é calcular a área de uma das faces, tá? O que é a área de uma das faces? É a área de um triângulo. Olha que beleza, ó. É a área de um triângulo. E quem é a área de um triângulo? Bom, geralmente, se você tiver esses elementos, vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Pronto, simples assim. Nesse caso eu tenho, né? Quem é a base? A base continua sendo, olha lá, vou destacar aqui, né? Vou pegar aqui onde está desenhando. A base continua sendo a aresta lateral. Então a base aqui é 6. Facinho, tranquilo, né? Vezes. Quem é a altura? A altura é justamente esse pontilhado azul. Por isso que eu calculei ele no início. Eu sabia que ia usar, né? A altura da figura da face, que é um triângulo, é esse pontilhado azul. Então é 5, tá? E aí você divide por 2. Maravilha. 6 vezes 5 dá 30, né? 30. Dividido por 2. É muito famoso e conhecido aí fora como 15, vou espremer aqui para não pegar o símbolo ali 10, que eu acho maravilhoso. 15, e nesse caso não se esqueça metro quadrado também, tá? Porque é a unidade de área. Prontinho. Calculei a área da base, calculei a área da face, agora eu volto aqui, ó, e faço a substituição, né? Então a área total que eu quero nada mais é do que a área da base, que nesse caso foi 36, mais 4 vezes
a área de uma face. Cada uma vale 15. Ou seja, né, fazendo passo a passo aqui, a área total vai ser igual a 36. Primeiro você faz a multiplicação. 36 mais 4 vezes 15, que dá 60. E aí você tem a resposta final. Chegamos aí na alternativa. A área total vai ser exatamente 96 metros quadrados. Olha lá, pronto, feito, perfeito, tranquilo. Aí está. Bom, você voltaria lá nas suas alternativas e colocaria, obviamente, nesse caso, olha lá novamente quem? O item E, 96 metros quadrados. Perfeito, bela, bela, bela questão de geometria espacial da ESA. Muito bem, vamos à próxima questão. Aí está a nossa próxima questão e ela, opa, legal, né? Matrizes. Dá uma olhada ali, ó. Considere a matriz real a seguir. Tá aí a matriz. Sabendo-se que seu determinante é igual a menos 57 e que x pertence aos reais, ao número real, pode-se concluir que x é... E aí, novamente, as 5 possíveis alternativas. Perfeito, vamos à resolução desta linda questão. Aí está novamente, né? Peguei até o original, né? Destaquei lá da prova. Tá aí. Esse é o enunciado. E aqui tudo que nós temos que fazer, obviamente, é aplicar. Né, o princípio de determinante. Para isso eu vou destacar ali a matriz, ó. Só que eu já vou fazer o cálculo do determinante aproveitando essa figura, tá? Lembrando que o determinante não teria chaves, ele não teria esse cochete, né? O símbolo de determinante são as duas retas verticais, tá? Mas só para aproveitar a figura, eu vou usar esta matriz do jeito que está aqui. Muito bem, o que nós fazemos para calcular o determinante de uma matriz de ordem 3? Nós utilizamos a linda, maravilhosa, inigualável e sensacional regra de Sarros. O que diz a regra de Sarros? Que você pega ali a sua matriz e copia as duas primeiras colunas do lado direito. Então, olha lá, a primeira coluna começa com x menos 1, tá aqui x menos 1, menos 4 e 4, tá aí, certo? E agora você copia também o 2, o 3 e o 5, olha que beleza, ó, pronto. Essa é a regra de Sarros. E agora você vai fazer o procedimento de cálculo do determinante. Qual é o procedimento de cálculo? Vou pegar aqui na letra, né, na cor azul, para fazer a ida. O que nós vamos fazer? Vamos começar aqui pela diagonal principal. Repare aqui, ó, vai ficar um pouquinho torto, mas a ideia você vai entender. Ó. Eu vou passar aqui por esses 3 números e vou anotar o resultado ali da multiplicação. Então, repare que você tem x menos 1 vezes 3 vezes 3. Nesse caso, recomendo você começar por baixo. Ó. 3 vezes 3 dá 9. Então, isso aqui vai ser 9 vezes x menos 1. Ó, x menos 1. Pronto. Perfeito. Agora você continua nesse processo com esses 3 números que estão aqui na diagonal secundária, né? Que 2 vezes 2 é 4 vezes 4 dá 16. Então aqui você tem mais 16. E agora você faz a mesma coisa com esses 3 últimos números aqui da terceira diagonal. Cuidado que tem um menos aqui. 3 vezes menos 4 menos 12, menos 12 vezes 5 menos 60. Pronto, né? Os primeiros, as 3 idas já fizemos. Agora você vai voltar fazendo o mesmo raciocínio. Vamos ver se vai dar espaço aqui, né? Você pega agora essa diagonal aqui, ó, voltando, tá? E faz a multiplicação dos termos. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 4, 36. Só que, lembre-se, quando você está voltando, você altera, você inverte o sinal do resultado original. Aqui daria mais 36. Então, como está voltando, vai ficar menos, vou pôr mais para cá, menos 36. É assim que fica, tá legal? Então, na volta, não esquece de inverter. Faça a mesma coisa com esses 3 outros números que estão aqui, né? Pegando aqui o x menos 1. Então vai ser, né? De novo, como tem o x menos 1 aqui, eu vou pegar de baixo para cima. 5 vezes 2 dá 10. Então isso aqui seria menos, lembra, você inverte o sinal, menos 10 vezes, também abre parênteses, x menos 1, tá? Pronto, pronto, aí. E agora pega os 3, aqui os 3 últimos, né, dessa diagonal. Também não esqueça de inverter o sinal. Então veja que aqui seria 2 vezes menos 4, que dá menos 8 vezes 3, menos 24. Como você está voltando, você vai pôr mais 24. Prontinho.
Tá aí. Esse é o procedimento, né, que você faria. E aí você conecta tudo aqui com mais, tá? Respeitando sempre o sinal de mais. Óbvio que se o 9 fosse negativo, ficaria menos. Pronto. Essa é a parte, aspas, difícil, tá? Lembrando que no final isso aqui tem que ser igual a menos 57. Mas só para não poluir muito a figura, eu vou continuar fazendo o cálculo aqui. Bom, o que nós temos aqui? Vamos somar positivo com positivo, negativo com negativo. Então vamos começar pelos positivos. Ó, eu tenho aqui 24, está aqui ele, e vou somar com 16. 24 com 16, isso aqui dá 40. Então eu vou colocar aqui, ó, 40. 40. Agora vamos pegar os negativos, né? Você tem menos 36, menos 60. Isso vai dar menos 96. Menos 96. Pronto. E agora tudo que eu tenho que fazer é a distributiva aqui, ó. 10 vezes, né? Menos 10 vezes x, menos 10 vezes 1. Então isso aqui vai ficar menos 10x, menos 10x. Menos com menos dá mais 10, né? Aqui, ó. Menos 10 vezes menos 1, mais 10. E agora a mesma coisa aqui, ó. 9 vezes x e depois 9 vezes menos 1. 9 vezes x é 9x. 9 vezes menos 1 é menos 9. Pronto. Lembrando, agora sim, eu vou colocar aqui, né, para a gente não se perder. Tudo isso tem que dar menos 57. É isso que eu vou resolver no final. Perfeito? Bom, agora a gente faz aqui, né? 40 tira de 96, isso vai dar menos 56. Menos 56. Menos 10 com mais 9 dá menos x, né? Dá menos 1, fica menos x. E 10 com menos 9, fazendo passo a passo, deu mais 1. E isso ainda é igual a menos 57. Pronto. Agora, se você somar aqui, né? Você vai ter o que exatamente? Menos 56 mais 1, menos 55, menos 55, menos x, que é igual a menos 57. Aqui é uma equaçãozinha simples do primeiro grau. Eu vou passar o x para lá, o menos 57 para cá. Em outras palavras, você vai ter menos 55, né? Não vou mexer com ele. O menos 57 vem para cá, ele vem positivo, né? Então fica mais 57, tá? E o x, né? O menos x, ele está aqui, ele vem para cá, também positivo. Isso vai ser igual ao que eu estou perguntando, né? Quanto é x, tá? E aí, ficou fácil, dá até para usar aqui, né? Você deve 55, paga 57. Olha que maravilha, 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 maravilha. X igual a quanto? X igual a 2. Olha que beleza, ó. Prontinho. Resolvido, né? Então tá aí. O valor de x para que aconteça esta igualdade tem que ser 2. Então, o que nos leva à alternativa item D. Ele é um número primo, né? 2 é um número primo, tá? Não é negativo, não é um múltiplo de 4, não é divisor de 9, ele é um número primo. Ah, mas ele não é um número que possui 2 divisores inteiros? Não. Ele ele possui 4 divisores inteiros. Menos 2, menos 1, mais 2, tá bom? Por isso que não é a alternativa E. Então, é a alternativa D. Bela questão de matriz. Muito bem, vamos à próxima. Aí está a nossa próxima questão. A solução da inequação módulo de 3x menos 10 é menor ou igual a 2x é dada por... E aí você tem as 5 possíveis alternativas. Então, uma bela questão de inequação, né? Inequação modular, tá? Aí está novamente a nossa questão para nos basearmos. E aqui tudo que nós precisaremos fazer é exatamente o quê? É lembrar, né? O que é uma equação ou uma inequação modular. Então, vou escrever de novo aqui, ó, pegar aqui minha caneta, vou escrever de novo aqui a inequação, para lembrar do detalhe. Nós temos que o módulo de 3x menos 10, isso tem que ser menor ou igual a 2x, tá? Então, sempre que você tem uma igualdade modular ou uma inequação modular, como nesse caso, o que nós precisaremos fazer? Vamos separá-las em duas partes. Primeira parte, pega o que está dentro do módulo 3x menos 10 e você iguala ao que está fora, menor ou igual a 2x. Essa seria a primeira parte da resolução. E a segunda parte, que eu vou separar aqui, já vou pôr do lado, você vai pegar novamente o que está dentro do módulo 3x menos 10 e vai inverter o sinal de quem está fora. Aqui é menor ou igual, vira maior ou igual
a 2x, só que lembra, menos, porque inverteu o sinal de todo mundo que está fora. Prontinho, era só esse detalhe a mais que nós teríamos que fazer, e agora você resolve naturalmente como uma inequação, né? Então o que você faz? Pega, põe letra de um lado, número do outro, então aqui vai ficar 3x, vou puxar esse 2x para cá, né? Ele vem negativo, 3x menos 2x, isso vai ser igual a menor, né? Menor ou igual a o menos 10 vem para cá, ele vira mais 10. Não precisa nem pôr o sinal de mais, fica assim. 3x menos 2x dá x, tem que ser menor ou igual a 10. Já achei a primeira, né, a primeira condição. X tem que ser menor ou igual a 10, tá legal? Separando aqui para não bagunçar. Segunda coisa mesma, né? Faz o mesmo procedimento. 3x, esse menos 2 vem para cá, ele vem como mais. 3x mais 2x, mais 2x, tem que ser maior ou igual a menos 10, vai para lá, vira 10. Pronto, tá? 3 mais 2 é 5, 5x. 5x tem que ser maior ou igual a 10. E aí você isola o x, né? Ops, esse 10 aqui ficou estranho. Passa o 5 dividindo. 10 e o 5 passa dividindo. Em outras palavras, x nesse caso tem que ser maior ou igual a 2. Pronto, tá aí a segunda condição, tá aqui a primeira condição. Agora tudo que você tem que fazer é literalmente, né, seguir o que está escrito aí, tá? Vamos fazer uma análisezinha aqui na reta real. Puxa aí uma reta real, coloque essas duas raízes, né? Aqui seria o 2, aqui seria o 10, tá? Lembrando, como é menor igual, maior igual, bolinha fechada, tá? Se não tivesse o igual, seria bolinha aberta, né? Significa que essa fronteira aqui entra na resposta, tá bem? E aí é só você seguir o que está escrito, né? Vou mudar a cor aqui para destacar. Vamos pegar em azul. Qual é a região que me interessa? Ao mesmo tempo, x tem que ser maior ou igual a 2 e ao mesmo tempo tem que ser menor ou igual a 10. Em outras palavras, tem que fazer isso aqui, ó. Pronto, ó lá. Essa região toda me interessa. O que significa essa região em termos algébricos? Você simplesmente está dizendo, né, como resposta, né, o conjunto solução, x pertence aos reais, já vou até colocar aqui passo a passo, né, detalhado, x pertence aos reais, tal que 2 tem que ser menor ou igual a x, que tem que ser menor ou igual a 10. Pronto, esse é o nosso conjunto de solução buscado. Se você reparar ali, já achou, né? Tá aqui, ó. Vai ser a alternativa C, tá bem? Então você volta lá e, como eu acabei de falar, nesse caso a resolução alternativa C. Perfeito, legal, belíssima questão de inequação modular. E vamos agora à última questão do nosso mini simulado. Aí está ela, e ela dizia, né, que as medidas em centímetros dos lados de um triângulo são expressas por x mais 1, 2x, x quadrado menos 5, e estão em PA, progressão aritmética, nessa ordem. O perímetro desse triângulo mede, e aí você tem as 5 possíveis alternativas, então, né, obviamente uma questão aqui de sequência, né, de PA, tá legal? Tá aí novamente a nossa questão, e aqui tudo que você teria que lembrar para calcular o perímetro do triângulo, claro, né, já sabendo o que é perímetro, que é a soma dos três lados, é aplicar os conceitos de PA. E nesse caso específico, uma PA de 3 termos, tá? Que geralmente, quando você estuda, você chama lá o primeiro termo de A1, vírgula, segundo termo de A2, né, vírgula, terceiro termo de A3, onde 1, 2 e 3 significa a posição do elemento dentro da sequência, tá? E por que essa PA é tão especial? Essa PA de 3 termos, né? Escrevi aqui em cima PA. Essa PA de 3 termos, porque ela tem algumas relações importantes. A relação mais importante aqui é você lembrar que para 3 termos quaisquer consecutivos, o A2, nesse caso, o termo do meio, vai ser igual ao A1 mais o A3, né? Então seria a soma dos dois termos das pontas, dividido por 2. Tudo bem? Pronto, é isso, né, que você teria que lembrar. Ou ainda, né, depois eu posso passar esse 2 aqui multiplicando, que provavelmente é o que eu vou fazer, tá? Pronto, tá aí. Essa é a relaçãozinha de PA que eu teria que lembrar, que teria que aplicar, e farei isso para resolver a questão. Muito bem, cuidado, quem é quem aqui, né? O A2 já substituindo. Quem é o A2? O A2 é o 2x, tá ali, ó. O A2 é esse cara aqui, é o termo do meio, tá? Opa, vem. Eita, meu computador tá lerdo. 2x. E isso tem que ser igual a x mais 1,
x mais 1, mais x quadrado menos 5, dividido por 2. Né? Então, aplicando ali os conceitos, né, dos três termos de uma PA, você tem essa equação. Tá? Agora eu vou fazer exatamente o que eu imaginava, né? Vou passar o 2 multiplicando, ó. Vou pegar esse 2, está dividindo, ele passa para cá, multiplicando. Então você vai ter que 4 vezes x vai ser igual a, já organizando desse lado aqui, x quadrado mais x, 1 menos 5 menos 4. Ó que beleza, né? É assim que nós vamos ter a nossa equação. E agora, passando esse 4x para esse lado aqui e organizando, você tem que x quadrado menos, né? 4 veio para cá, menos 4 mais x, fica menos 3x menos 4. Isso é igual a zero. Ou seja, temos aí uma bela de uma equação do segundo grau, tá legal? Onde você tem o a igual a 1, né? Dentro daqueles coeficientes, né? O b igual a menos 3 e o c igual a menos 4, tá? Bom, vou usar o método direto de resolução de soma e produto. Para quem não lembra, se você chamar de x1 e x2 as raízes da solução, então você tem que x1 mais x2 vai ser igual sempre a menos b sobre a. E o x1 vezes x2 vai ser igual a c sobre a. Os meus atuais alunos de primeiro ano, né, da ETEC, onde eu dou aula, sabem muito bem do que eu estou falando. Estamos aqui revisando esse conceito, né? Muito bem. E aí você aplica, tá? Então agora eu vou aqui para o lado aqui para fazer organizado. Bom, x1 mais x2, né? Eu não sei quem são as raízes ainda, mas vou descobrir agora. É menos b sobre a. Repare que o b é aqui o menos 3. Ó. Então fica menos, fazendo bem passo a passo, menos 3 dividido por a, que é 1, que é o termo que está aqui na frente do x quadrado. E ao mesmo tempo x1 vezes x2, isso vai ser igual a c sobre a. O c aí no caso é o menos 4 e o a novamente é 1. E aí você já tem, né, as duas possíveis relações. Menos com menos dá mais, então a soma tem que dar 3 e a multiplicação dessas raízes, sejam elas quem forem, tem que dar menos 4. Perfeito? Então qual é a pergunta? A pergunta que eu faço é, quais são os dois números que somados dão 3 e multiplicados dão menos 4? Se você pensar um pouquinho, as possíveis soluções, né, nesse caso seriam ou soma dá 3, o maior dá positivo, então isso aqui vai ser 4 e menos 1. Tá? Vamos ver se é verdade, né? Vamos fazer o teste. 4 menos 1 dá 3, 4 vezes menos 1 dá menos 4. Como é que fica a substituição, né? 4. Primeiro termo fica 4 mais 1. Segundo termo fica 2 vezes 4. E o terceiro termo fica 4 ao quadrado menos 5. Tá? Substituindo aí a raiz, né, positiva, tá bom? Muito bem. 4 mais 1, muito conhecido lá fora como 5. 2 vezes 4 é mais famoso como 8. E 4 ao quadrado é 16, que tirando 5 dá 11. E aqui temos uma linda PA, ó. Uma PA que tem uma razão de 3, né? Olha lá. 5 mais 3 dá 8, 8 mais 3 dá 11, tá bem? Então tá aí a nossa PA. E agora o perímetro nada mais é do que a soma desses três carinhas aí. Então nós temos 5 mais 8 mais 11. Boa! E na hora que você somar, isso aqui vai dar quanto? 8 com 11, 19, 19 com 5, opa, legal, 24, que nesse caso aqui já tem ali, né, nossa questão, 24 centímetros, né, vai ser aqui o item I, tá legal? Pronto, tá aí a resolução. Lembrando que eu não peguei o negativo, porque aí seria uma PA, né, negativa, e aí daria a soma negativa, só que você não pode ter um elemento negativo em geometria, certo? O lado menos 2, o que significa isso? Por isso que eu não peguei aqui o termo negativo, porque não teria sentido. Perfeito? Legal? Bom, volta lá nas suas alternativas e você, nesse caso, assinalaria o item, pronto, 24, o item I. Perfeito? Bela questão de sequência misturada com um pouquinho de geometria. Perfeito, legal, resolvido, é isso. Concursos militares, matemática e física, está o convite feito, né? Nosso layout aí, mostrando que temos a página no Instagram,
Matemática e Física Oficial, tá legal? Conteúdos diários, questões, tá ali, né? Dicas, bastidores, etc. E para você que eventualmente não está vendo este vídeo no YouTube, nós temos aí a nossa página, né? O nosso projeto Matemática e Física lá no YouTube, sempre com questões resolvidas. Beleza? Legal, convite feito. Se você curte, apoia os professores e professoras que desenvolvem esse tipo de conteúdo, vai lá, dá uma força pra gente. Beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo.